Na sexta e última petição do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar tendo em vista as nossas provações. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. São Tomás de Aquino diz que Cristo nos ensina no pedido anterior a implorar o perdão de nossos pecados e nesse a graça de evitar o pecado. Para Matthew Henry, o sentido dessa prece é como se disséssemos: Senhor, uma vez que há em nós uma inclinação para desviar-nos de Ti, de tal modo que quando nossos pecados são perdoados, nós estamos prontos para cair na insensatez novamente, nós oramos para que Tu não somente nos perdoe nossas dívidas, mas cuide de nós, para que nós não mais cometamos injustiça. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Charles Spurgeon diz que aquele que é realmente perdoado anseia por não pecar novamente. A posse da justificação conduz a um ardente anseio por santificação. O pedido não é para que não nos venha nenhuma tentação, mas para que não caiamos nas tentações que nos sobrevêm. Agostinho diz que não pedimos aqui que não sejamos tentados, mas que não sucumbamos à tentação. Assim como alguém obrigado a passar por uma prova de fogo pedisse não para o fogo não atingir, mas para não ser abrasado. Uma coisa é ser tentado, outra é sucumbir na tentação. Tomás de Aquino explica que, em sua oração sumo sacerdotal, Jesus pediu ao Pai não que tirasse os seus discípulos do mundo, e sim que os guardasse do mal. Jesus disse: Simão, Simão, eis Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não orou para que Deus impedisse Satanás de provar a Pedro, mas que a fé de Pedro não desfalecesse diante dos ataques do inimigo. Não pedimos que não sejamos tentados, mas que não sejamos vencidos pela tentação, que seria o mesmo que nelas cair. Para Calvino, nossa vida é e será sempre uma vida de tentação. Por isso, não suplicamos: aparta de mim a tentação, senão não nos deixe nelas cair. É como se disséssemos: estamos rodeados de tentações por todas as partes e não podemos escapar delas, mas, ó Pai, socorre-nos para que não caiamos nelas, quer dizer, para que não demos nosso consentimento e sejamos então derrotados. Thomas de Kempis, em Imitação de Cristo, resume ao dizer: não procures muito descanso, mas muita paciência. Max Weber nos adverte que qualquer método que tente impor o comportamento certo no instante da tentação irá centralizar sua atenção em você mesmo, e esse é tão somente um beco sem saída. O único modo pelo qual uma pessoa vence o pecado e o diabo é olhar para Jesus, não para o eu. Mesmo os fortes têm descoberto que quando estão separados de Cristo, tudo quanto esperam controlar são os atos exteriores, não podem mudar o desejo de seu coração. Para Barclay, se não houvesse nada em nós em que a tentação pudesse apoiar-se, não poderia nos afetar nem nos vencer. Em todos nós há algum ponto fraco, e é nesse ponto fraco que a tentação lança seu ataque. Em cada um de nós, o vulnerável pode ser algo distinto. O que para um pode ser uma violenta tentação, para o outro o deixa imutável. O que não comove a um pode ser absolutamente irresistível para o outro. Se não o vigia, pode terminar condenando. Em algum lugar, em todo ser humano, há um defeito, alguma falha de temperamento que pode arruinar sua vida. Algum instinto ou paixão tão forte que no momento menos pensado pode dar um puxão e romper as rédeas. Alguma peculiaridade de nossa constituição que converte o que para outros possivelmente seja um prazer legítimo em uma verdadeira ameaça. Deveríamos nos dar conta desse fator e estar em guarda todo o tempo. Calvino relaciona duas categorias de tentação, a da direita e a da esquerda. Da direita vem riquezas, poder e honras, tentando-nos com o pecado de pensar que não precisamos de Deus. Da esquerda vem pobreza, desgraça, desprezo e aflições, tentando-nos a nos desesperarmos, perdendo toda a esperança e nos distanciarmos com raiva de Deus. Tim Keller diz que tanto a prosperidade quanto a adversidade são testes dolorosos e cada uma delas traz respectivo conjunto de tentações que nos afastam da confiança em Deus e nos levam em direção a centrar a vida no próprio eu e em nossos desejos ilegítimos por outras coisas. Mateus 26:41, Jesus disse aos seus discípulos mais próximos que no Getsemane, tomados por um torpor que lhes pesava os olhos e não conseguiam vigiar com ele, Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação.
a instrução não era para orarem pedindo que não fossem tentados, mas que, ao vigiarem e orarem, estariam fortes espiritualmente, de sorte que mitigariam a possibilidade de serem tentados. Ellen White diz que, ao mesmo tempo em que, ao orarmos, não nos deixais cair em tentação, devemos excluir a tentação tanto quanto possível. Quando permitimos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Todos os bons objetivos e boas intenções que tenhais não vos tornarão aptos a resistir o mal. Deveis ser homens e mulheres de oração. Ninguém sem oração se encontra livre do perigo durante um dia ou uma hora que seja. Peiramos é a palavra grega traduzida como tentação na petição. Peiramos é basicamente uma palavra neutra do grego, sem conotação necessária do bem ou mal. É o contexto que dá o sentido. A raiz grega tem seu significado relacionado a realizar um teste ou uma prova, e desse significado derivam-se os significados correlatos, prova e tentação. No caso da sexta petição do Pai Nosso, parece ser paralelo ao termo mal, que aparece no final da petição, indicando que tem em vista a incitação ao pecado. Para John MacArthur, o significado dessa prece é: Senhor, nunca nos deixe cair em uma provação que represente tamanha tentação que não sejamos capazes de resistir. Em vez disso, livra-nos de qualquer provação que possa trazer o mal sobre nós como consequência natural. Não nos coloque em situações com as quais não sejamos capazes de lidar. De fato, Deus conhece nossas limitações e na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, o autor bíblico nos garante: não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além dos que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possais suportar. De acordo com o Tratado de Teologia Adventista, a tentação em si não é desculpa para o pecado. O Deus que compartilhou sua imagem e semelhança com os seres humanos nos deu força e poder suficiente para resistir à tentação e fugirmos dela. Deus concede liberdade aos seres humanos, não para que se degradem ou destruam essa liberdade, mas para que escolham um modo de agir superior que engrandeça essa liberdade para a glória de Deus e o crescimento do ser humano. Ceder à tentação e cair em pecado é, portanto, de inteira responsabilidade do indivíduo. Tiago, em sua epístola, nos exorta ao dizer: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Moody diz que Tiago provavelmente tinha em mente a doutrina judaica do impulso do mal. Alguns judeus razoavam que, tendo Deus criado tudo, deveria ter também criado o impulso do mal. E considerando que é o impulso do mal que tenta o homem ao pecado, em última análise é Deus que o criou, o responsável pelo mal. Tiago refuta a ideia: Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Em vez de acusar Deus pelo mal, o homem deve assumir a responsabilidade pessoal de seus pecados. No verso 14, Tiago completa: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. É a sua própria cobiça que o atrai e seduz. Na última parte da sexta petição é dito: mas livra-nos do mal. Agostinho e Lutero viam a súplica livra-nos do mal como uma sétima petição em separado. Mas Sproul explica que, a princípio, essa seção da oração do Pai Nosso parece duas petições separadas, mas esse não é o caso. Ela segue a forma literária do paralelismo usado no Antigo Testamento, duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. O vocábulo mal traduz uma palavra grega que pode ser tanto masculina como neutra, tanto o maligno como o mal. No comentário bíblico adventista é dito que não está claro qual significado se pretende nesta passagem. Alguns optam por o maligno, isto é, o diabo, ao passo que outros creem que se refere ao mal como um princípio. A conjunção adversativa mas parece indicar que mal equivale à tentação na frase anterior. Se esse for o caso, é provável que mal se refira ao mal moral. Agostinho indica que, enquanto a primeira parte é por libertação do mal remanescente dentro de nós, essa parte da petição é por proteção do mal que está fora de nós, das forças malignas no mundo, especialmente dos inimigos que desejam nos prejudicar. Para Martin Lloyd-Jones, neste caso, o mal inclui não somente a pessoa de Satanás, mas também
todas as formas e variedades do mal. Em nossos próprios corações também se oculta a maldade, e assim sendo, precisamos ser livres desse mal interior, como também do mal que reside no mundo em geral. Precisamos ser livres de todos esses aspectos do mal. Em 2 Timóteo 4,18, o apóstolo Paulo nos diz: o Senhor nos livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. Em Salmo 14, verso 4, o salmista suplica: não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe de seus banquetes. Para Ellen White, toda tentação resistida, toda provação valorosamente suportada traz uma nova experiência, levando-nos avante na obra da edificação do caráter. A alma que, mediante o poder divino, resiste à tentação, revela ao mundo e ao universo celeste a eficácia da graça de Cristo. De acordo com Morris Venden, ao buscarmos o Senhor dia após dia e sermos transformados pela contemplação dele, você aprende quão fútil é depender de sua própria força débil. Quando para de procurar lutar contra o pecado e o diabo por você mesmo, então o Senhor é finalmente capaz de trazer a libertação. Ele tem o poder no céu e na terra, e quando você repousa sobre tal poder, a vitória está assegurada. Em Hebreus 4,16 nos fala em achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus hoje lhe convida a buscar nele força para vencer o mal. Clame a mim em tempos de aflição e eu os livrarei. Vocês me darão glória. Salmo 50:15. Deus está sempre pronto a perdoar quando caímos e nos arrependemos. Mas na última petição do Pai Nosso, Jesus Cristo nos ensina a buscarmos em Deus auxílio para não pecarmos. Em 1 Samuel 15:22 é dito: obediência é melhor do que o sacrifício. Quando for provado, quando as tentações lhe sobrevierem, clame ao Pai e Ele lhe socorrerá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino,